Olá pessoal, eu sou o professor Estevão Pastori Garbim e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a resolução do nosso mapa da disciplina de cartografia. Esse ano a nossa proposta do mapa ela é bem interativa. Ela vai exigir que vocês mobilizem algumas habilidades que o professor de geografia precisa ter bem desenvolvida para entrar em sala de aula. A nossa proposta desse ano vai ser a elaboração de um catálogo de um marco da sua cidade, um marco da paisagem urbana. Por que a gente decidiu escolher esse tema para trabalhar no mapa nesse ano na nossa disciplina? Porque a cartografia ela é uma ciência que muitas vezes ela fica restrita à leitura de um produto pronto, de um mapa. E o aluno, para ele aprender a internalizar esses conceitos, a internalizar algumas técnicas que a gente utiliza na alfabetização cartográfica, ele necessita pôr a mão na massa. E quando a gente envolve o aluno na realidade em que ele está presente, seja na cidade ou de maneira um pouco mais localizada dentro da escola, se torna muito mais fácil dele poder aprender, assimilar as discussões que são vistas ao longo das aulas de geografia. Então, nesse ano, a gente vai pegar como base, como referencial teórico básico, as ideias de um autor chamado Kevin Lynch, que ele foi um urbanista americano e que publicou esse estudo na década de 1960, cujo título é A Imagem da Cidade. E o que Kevin Lynch fala ao longo desse livro aqui? Qual que era a preocupação dele? Esse urbanista ele tinha uma curiosidade em saber como que as pessoas gravavam a imagem dos lugares onde elas moravam. E quais elementos da paisagem urbana que elas utilizavam para poder se orientar e se deslocar do dia a dia. Então, a partir desse interesse, desse urbanista, ele pediu para uma série de participantes desenharem um croquis, um mapa mental dos principais elementos que elas se lembravam da paisagem urbana do local onde elas moravam. E a partir desse exercício, ou seja, fazer um esboço cartográfico bem simples, ele conseguiu identificar e classificar 5 tipos de elementos que toda cidade tem e que nos ajudam a pensar o modo como as pessoas se orientam e se deslocam no meio da cidade, ok? E esses elementos que ele chegou à conclusão são as categorias que nós vamos utilizar na realização do nosso mapa. Então, quais categorias são essas? Ele identificou 5 categorias. Bom, a primeira, as vias. As vias são todos os meios, são todos os locais que nós utilizamos para nos deslocarmos ao longo da cidade. Então, são as ruas, são as calçadas, são as passarelas. São todos os locais em que nós utilizamos de passagem para poder chegar no nosso destino. Segunda categoria são os limites, que são todas as barreiras, são todos os obstáculos que impedem que a gente realize o nosso deslocamento na cidade. Então, um desnível mais acentuado, um muro ou uma área que é protegida e que a gente não pode passar sem autorização é um limite, okay? E que é identificado a partir desse esboço cartográfico. Terceiro grupo são os bairros, que são as zonas, são as áreas delimitadas por alguma função. Então, essas áreas que são exclusivamente formadas por residências, ou uma área comercial, ou mesmo a área de abrangência de uma universidade, são bairros, okay? Que as pessoas conseguem se lembrar com maior facilidade a partir dos mapas mentais que elas elaboram. A quarta categoria são os cruzamentos, que são os locais onde ocorre a intersecção das vias. E esses cruzamentos, geralmente eles apresentam maior fluxo de pessoas. Bom, e a nossa última categoria, e que é o objeto principal do nosso mapa desse ano da disciplina de cartografia, são os marcos, os pontos de destaque da paisagem. Então, vamos imaginar assim, quando a gente vai andar da nossa casa até o local de trabalho, a gente a gente utiliza uma série de referências da paisagem para poder saber onde nós estamos. Então, um prédio que se destaca, um relevo
característico, ou mesmo a posição do sol, são pontos que marcam aquela imagem que nós temos da nossa cidade e que são utilizados como um ponto de referência. O nosso objetivo no mapa desse ano é nós identificarmos um marco da cidade onde você mora e aprender a caracterizar esse marco da paisagem de diferentes formas. Nós vamos caracterizar, nós vamos trabalhar com esse marco a partir da fotografia, a partir da descrição, a partir da localização e a partir da representação dele em um croquis cartográfico. Não se preocupem, a gente vai explicar ao longo desse vídeo quais são as formas corretas da gente fazer esses procedimentos. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é para o modelo da nossa atividade. Eu disponibilizei para vocês um arquivo em PowerPoint em que vocês vão utilizar ele como um guia para a elaboração dessa atividade, ok? E como vocês podem observar, o título dessa nossa atividade, a gente está ali descrito, toponímia popular. O que é uma toponímia popular? Toponímia é o nome com que nós chamamos um determinado lugar. Topo, lugar, nímia, nome. Então, todo marco, ele é conhecido por meio de um nome, ok? E existem dois tipos de toponímias. Aquelas que são utilizadas no nosso dia a dia, ou seja, é o nome popular que a gente está acostumado a chamar. Por exemplo, a Catedral de Maringá, ela é chamada de, o nome oficial dela, toponímia oficial, é Basílica Menor Nossa Senhora da Glória. Só que a gente chama no dia a dia aqui de Catedral de Maringá. Então, nesse local em que nós pedimos a toponímia popular, você vai colocar um nome que o seu marco ele é reconhecido no dia a dia. Essa é uma informação que você tem de cabeça, porque é o que você utiliza também, ok? Logo abaixo, eu peço para vocês indicarem a toponímia oficial, que é o nome oficial, aquele que consta na prefeitura, o nome verdadeiro, o nome próprio daquele marco. Então, na maioria das vezes, pode acontecer de que a toponímia popular e a toponímia oficial elas sejam o mesmo, ok? Então, por exemplo, pode ser que na sua cidade você tenha, vou pegar um exemplo aqui, tá? Uma igreja que fica num local elevado, em que a toponímia popular dela é o mesmo que a toponímia oficial, ok? Em que você vai ter ali o nome do santuário completo, ou pode ser que não. Então, nesses dois momentos da atividade, você vai ter a oportunidade de descrever a toponímia popular e oficial. É só substituir o espaço que está ali indicado para vocês, ok? Bom, num segundo momento, a gente tem ali pedido para vocês colocarem as coordenadas geográficas da localização desse marco da paisagem. A gente já vai ver como que a gente obtém esse tipo de informação, ok? E a gente vai utilizar para isso o Google Maps ou o Google Earth, ok? Bom, num segundo momento eu quero que vocês façam um registro fotográfico desse marco. Então, essa habilidade de tirar fotos é algo que o geógrafo ele tem que ter bem desenvolvido. Como que você vai tirar foto de um marco? Você vai andar, ou você vai chegar até lá o lugar onde você precisa, e vai focalizar a principal feição desse marco da paisagem. Se é a parte frontal, então você vai tirar uma foto com enquadramento adequado, para ela ficar bem centralizada e bem característico. A partir do momento que você tem essa foto, né, você pode tirar essa foto ou você pode pegar lá na internet, mas não esqueça de colocar a fonte, tudo bem? Você vai fazer uma breve descrição, você vai caracterizar o porquê que esse marco ele foi escolhido dentre tantos outros. E aí eu vou pedir para vocês identificar que tipo de marco é esse, se é um monumento, se é um edifício, se é um elemento da paisagem natural. Você vai descrever. É um prédio assim, assado, ou é um monumento de um índio, ou o que quer que seja. E vou pedir para vocês também descrever a localização dele
em qual estado, cidade que ele está presente e como que você faz para chegar até esse marco. Então você vai descrever, pegar a avenida principal da sua cidade, virar em tal rua, uma forma de localizar bem simples, tá bom, gente? E por que que esse marco foi escolhido? Por que que de todos os marcos que você poderia ter obtido na sua cidade, você foi escolher justamente esse? Então essas são as descrições básicas para a realização dessa primeira etapa da nossa atividade. Num momento seguinte, eu peço para vocês também fazerem um croquis cartográfico da localização desse marco. Então, quais categorias que a gente vai utilizar para representar para a construção desse croquis? A gente vai utilizar as categorias que o Kevin Lynch ele descreve aqui nesse livro e que está disponível no material complementar para a realização do mapa de vocês. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão entrar no Google Earth, vão realizar um enquadramento em que você consiga identificar esse marco na paisagem. Então tem que ser um enquadramento suficiente, não pode nem ser muito amplo nem muito pequeno, você tem que dar um contexto ali dessa sua área urbana. E você vai selecionar alguns símbolos para identificar o marco, para você ressaltar quais são as vias que existem ao redor desse marco, qual é o bairro, quais são os cruzamentos, quais são os limites. As 5 categorias do Kevin Lynch. E todos esses elementos eles vão estar presentes na legenda. Eu gravei um vídeo para vocês, andando aqui no campus do Unicesumar, em que eu realizo essa identificação em campo dessas 5 categorias. Então esse vídeo vai passar para vocês e logo em seguida a gente vai retomar. Beleza? Olá pessoal, nós estamos aqui agora com esse vídeo mostrando para vocês como que acontece aquela classificação dos elementos da paisagem urbana do Kevin Lynch aqui no campus do Unicesumar. Eu estou gravando esse vídeo aqui na minha perspectiva de pedestre e já vou ressaltando isso porque dependendo do meio de transporte que a gente utiliza, a classificação que o Kevin Lynch mandou, ela pode ser transformada. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de que vocês ficassem atentos é para a categoria das vias, que ela engloba todos os espaços que a gente utiliza para realizar algum tipo de deslocamento na cidade. Então essa área que vocês estão verificando que tem pedestres e tem os automóveis, a gente pode identificar como uma via. Mas não só o asfalto, uma rua ou a calçada, elas entram nessa categoria. Se vocês olharem aquela parte superior, a gente tem uma passarela de pedestre. Então a gente também pode classificar esse tipo de espaço como uma via. Um outro elemento também da categorização do Kevin Lynch são os cruzamentos. E os cruzamentos nada mais são do que a intersecção de duas ou mais vias. E a gente vai perceber que aqui dentro do campus do Unicesumar a gente possui alguns cruzamentos importantes. Lá ao fundo, ó, dá um zoom para vocês. A gente tem a presença de um cruzamento, ok? Que é onde geralmente nós encontramos um fluxo maior de pessoas e de veículos, beleza? Agora está no horário meio calmo aqui na instituição, mas é bem fácil de identificar os cruzamentos da onde a gente está estudando, certo? Uma terceira categoria que nós temos da classificação do Kevin Lynch são os limites. E os limites são todas as áreas que nos impedem, que formam uma espécie de obstáculo para a gente poder se deslocar. Então, por exemplo, essa área aqui, ó, nós estamos numa praça aqui central do Unicesumar, a gente percebe que existe um desnível importante e é muito difícil a gente ver algum tipo de pedestre passando nessa área aqui. Geralmente eles ocupam a área específica das vias. Então a gente pode chamar esse tipo de lugar, esse tipo de elemento aqui, de limite do espaço. Que nós temos e que a gente vai utilizar como
elemento para identificar naquele croquis do exemplo do mapa é o marco. E o marco da paisagem, ele é toda a construção, ou todo monumento de maneira geral, ou até um aspecto da natureza que serve como ponto de referência para a gente se deslocar dentro de um determinado espaço, tá? Então, no caso, eu escolhi a reitoria do Unicesumar, o bloco administrativo, que aquele é ao fundo. Por que que ele é um elemento de destaque que pode ser considerado um marco na paisagem? Porque ele é visto de qualquer ponto aqui do campus, ok? Então ele serve como um ponto de referência para uma pessoa que se deslocar por aqui ou que pede alguma informação para encontrar algum lugar dentro aqui da instituição. A gente percebe que ele não é o único marco que nós temos, né? A gente tem aqui nessa praça a presença de uma escultura que também pode servir como um marco. Só que eu decidi pegar só o principal, que é aquele da reitoria do Unicesumar. Então, para a gente poder tirar uma foto dele, a gente tem que chegar ali por perto, fazer o enquadramento adequado para que seja legível. E por fim, a última categoria daquela divisão do Kevin Lynch é os bairros, né, que mostram regiões que desempenham uma função urbana semelhante, um bairro residencial ou comercial, etc. Eu estou subindo aqui para tentar mostrar para vocês o seguinte: toda essa área do campus universitário, ela pode ser classificada como um bairro, ok? Então, essa área que a gente está aqui presente, ela vai ser bem diferente das áreas residenciais que estão no entorno da instituição. Então, o trabalho de campo de vocês, basicamente, vocês terão que ficar atentos a estes elementos que a gente destacou no vídeo. É isso, gente. Qualquer dúvida, é só comentar aqui que a gente resolve para vocês. Um Bom, abraço. gente, nesse vídeo que vocês acabaram de assistir, a gente trabalhou as 5 categorias e a identificação do nosso marco aqui do Unicesumar. Agora que vocês realizaram essa etapa de campo, a gente vai ter que ir até o Google Earth para obter algumas informações que vão estar presentes no croquis de vocês. Vamos ver como é que a gente faz isso? Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender como obter as coordenadas geográficas do nosso marco da paisagem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar aqui no site do Google Maps, ok? E encontrar o marco que você está querendo trabalhar nessa nossa atividade. A reitoria do Unicesumar, ela está localizada nesse prédio aqui, ó, ok? Então, para a gente encontrar as coordenadas geográficas desse ponto, você vai colocar o mouse em cima desse seu marco, vai clicar com o botão direito e vai vir nessa opção aqui, ó, o que há aqui. Quando você clicar nessa opção, vai aparecer uma janelinha em que a gente vai ter esse número aqui, tá vendo? Esse número, ele é a coordenada geográfica, só que você percebe que ele está sendo apresentado aqui com um sinalzinho de menos. Significa que a latitude, a latitude é sul e a longitude ela é oeste. Clicando aqui novamente, o programa ele vai te dar a opção em graus, minutos e segundos, para você poder obter essa informação e colocar no seu trabalho. Então, a latitude e a longitude do seu ponto em questão, basta você copiar essa informação e colar naquele seu arquivo do PowerPoint. Já na etapa que a gente vai trabalhar com o Google Earth, então, para quem não tem ainda instalado, é só procurar lá no Google, né, Google Earth, fazer o download do programa, e você vai localizar também a área em que o seu marco está localizado, certo? O que a gente tem que tomar cuidado? Nós temos que buscar o enquadramento que mostra o contexto, né, a localização e o contexto urbano do nosso marco. Vocês percebam que aqui nós temos um enquadramento que mostra o marco que eu estou utilizando na paisagem, tá? Aquele que eu selecionei, que eu mostrei no vídeo para vocês, que nós conseguimos identificar as vias, os cruzamentos, os limites, enfim, as 5 categorias do Kevin Lynch.
tá? Então, esse é um enquadramento suficiente, é um enquadramento bacana e que a gente pode utilizar para a realização da nossa atividade. O que a gente precisa fazer aqui nesse momento é ajustar a perspectiva que nós estamos utilizando para o nosso croquis. Então você vai na opção visualizar, vai estar um pouco diferente a interface no computador de vocês, porque o meu sistema operacional é diferente, mas as opções, o nome são exatamente os mesmos, tá? Aí vocês vão em redefinir, inclinação mais bússola. Aqui a gente vai perceber que a nossa fotografia aérea ela não vai estar inclinada e ela vai estar orientada para o norte, ok? Então, é importante para a gente manter uma certa proporcionalidade das formas utilizando esse tipo de visualização. Para que a gente possa adicionar os marcadores nesse nosso mapa, vocês vão vir aqui, ó, nesse alfinetezinho amarelo, e vocês vão direcionar esse marcador em cima do elemento da paisagem que vocês têm interesse. Então, por exemplo, o título desse meu marcador vai ser marco, que é o meu marco principal. E eu tenho a possibilidade aqui de aumentar ou diminuir o tamanho da minha fonte. Eu posso ver a latitude e a longitude desse meu ponto em questão. Tem aqui ó, a altitude e tudo mais. Bom, inseri a minha etiquetinha aqui do marco. Eu posso também personalizar esse símbolo que a gente está utilizando. Então, por exemplo, eu quero colocar um outro símbolo aqui para representar. Quero colocar essa estrelinha amarela. Beleza. Posso até aumentar o tamanho para dar um destaque maior. Ok. Pronto. Coloquei um símbolo identificando o marco. Agora eu preciso identificar uma feição que ela não é pontual. Ela é linear, como é o caso, por exemplo, das vias. Então, o que a gente faz aqui? Para a gente colocar uma via, a gente vai vir nessa opção de adicionar caminho, ok? E aí eu vou passar em cima da via que eu tenho interesse. Vou dar um clique, vou dar um segundo clique aqui, vou dar um terceiro, quarto, vou desenhando em cima das vias, ok? E aí eu tenho a possibilidade também de personalizar. Por exemplo, a cor branca ela não fica muito legal. Eu posso colocar a cor amarela. Então eu venho nessa opção estilo cor, posso selecionar uma cor que dê mais destaque e posso aumentar a largura desse meu caminho também. Estou clicando aqui, está aumentando ali. E aí você vai poder fazer toda a delimitação das vias seguindo o mesmo procedimento. Você vai clicar em adicionar caminho e vai adicionar o tanto que for suficiente. Um outro ponto que a gente pode fazer também é adicionar um marcador para os cruzamentos. Então, aqui a gente tem um cruzamento, né? E a gente vai seguir o mesmo procedimento que a gente fez para colocar ali o símbolo do marco. Só que nós vamos utilizar um símbolo diferente, tá certo? Para que a gente possa não confundir as informações que estão ali presentes. Então, vou colocar esse daqui, eu vou mudar a cor, vou colocar um laranja. Ó. Temos ali um cruzamento. Beleza? Ah, quero deixar sem nenhum nome. Tudo bem, não tem problema nenhum. E assim sucessivamente. Caso você precise colocar uma feição que seja no modo de implantação zonal, uma área, então você pode utilizar essa outra ferramenta de adicionar polígono. Você vai clicar naquela ferramenta e vai selecionar o bairro, por exemplo, que você quer. Vou fazer um exemplo aqui, tá, gente? Ó. Você vai delimitar. Opa, viu que fechou um polígono. Ah, professor, mas ele está todo branco, fica ruim. Sim, aí você vem aqui em estilo, cor,
vai escolher uma cor que você acha bacana. Vamos pegar um verde claro. E aqui no opacidade, você vai regular o nível de transparência dessa sua cor. Então você pode deixar ela bem transparente para que, ou melhor dizendo, a linha, né? Aqui na área a gente seleciona a cor, que é esse verdinho, aí você vai dar um nível de transparência aqui bem discreto, para que a gente consiga enxergar, ó, opa, ficou muito transparente, para você possa enxergar toda a área que está delimitada no bairro, tá? Bom, enfim, essa é a pegada. O que a gente faz depois? Para a gente obter o valor da nossa escala, o que a gente precisa é saber a distância real de um desses elementos que estão presentes nessa nossa imagem aérea e fazer a conversão do tamanho gráfico correspondente dessa minha medida. Para eu saber o valor real desse tipo de fotografia, dessa feição da minha paisagem, eu vou vir aqui, ó, na minha ferramenta mostrar régua, ok? E vou traçar o máximo possível aqui de exatidão a distância. E aí eu vou ter aqui o valor, 47,62 metros. Então, esse meu prédio principal, ele tem 47,6 metros de comprimento. Para eu poder saber a escala do meu mapa, basta que eu depois pegue, né, essa minha distância aqui, a distância gráfica em centímetros, que essa minha imagem vai ter para a realização do exercício, e jogue naquela fórmula da nossa escala cartográfica. Beleza? Bom, para que a gente saiba também a direção do norte, a gente tem que olhar aqui, ó. Aqui nós temos a indicação do nosso norte, dessa nossa área representada. Então, basta você fazer lá uma setinha com N perpendicular e você vai obter a informação do norte para a construção do seu croquis. Para que você consiga depois salvar essa imagem, salvar esse produto, você vai ter a opção de salvar imagem, tá certo? Você vem aqui a opção de mapa, você tem algumas opções prontas, ó. Você tem até a opção de colocar a legenda, a escala, a bússola, a área aqui em HTML, mas isso é uma coisa que a gente não vai utilizar na nossa disciplina. E você pode também pegar essas opções de salvar só a imagem mesmo. Vou tirar todas as seleções. Isso, deixei a imagem limpinha. Vou colocar a resolução máxima e vou salvar a minha imagem. Ok? Coloca o nome, salva, e aí você vai importar isso daqui lá para aquele espaço destinado da sua atividade no PowerPoint. Então, é uma coisa assim, não é difícil, só que você precisa tirar um tempinho para fazer essa atividade. Vocês vejam que a gente consegue aplicar todos os conceitos que a gente aprendeu ao longo da disciplina na realização de uma única atividade. Então é isso, gente. Bom, pessoal, vocês acabaram de ver que essa é uma atividade que não é complicada, ela só exige um pouco de atenção e alguns conhecimentos que a gente vai aprender ao longo da nossa disciplina. Por isso que para a realização desse mapa, você precisa participar das nossas aulas ao vivo e assistir às aulas conceituais. Depois que você organizou esse seu mapa, você vai colocar esse arquivo, essa informação lá no arquivo do PowerPoint, vai salvar e vai exportar em PDF e vai submeter no ambiente virtual de aprendizagem. Então, é isso. Não deixem para fazer o mapa na última hora, vocês podem fazer de pouco em pouco, ok? Por etapas. E ao longo das nossas aulas ao vivo, a gente vai trabalhar também alguns procedimentos para auxiliar vocês na organização dessa atividade. Então, fiquem ligados. Qualquer dúvida, é só postar aqui no nosso fórum, na nossa sala do café, que a gente está à disposição. Até mais.